amigos do canal Redemptoris Mater. É com muita alegria que os recebemos aqui. Sejam muito bem-vindos. Como vimos há 2 semanas atrás, a Igreja fez uma pausa na leitura do Evangelho de Marcos, que é o escolhido para refletir no ano B do ciclo litúrgico em que estamos, para introduzir o capítulo 6 de João, que é conhecido como o Discurso do Pão da Vida. O capítulo iniciou com o milagre da multiplicação dos pães e peixes para 5.000 homens. As multidões vão em busca de Jesus e parece que desejam receber mais alimento gratuitamente. Jesus, em Cafarnaum, passa a falar ao povo que ali está, mas ele aponta para uma realidade mais profunda sobre quem ele é, tentando guiá-los a uma realidade sobrenatural. Perguntaram-lhe o que deveriam fazer para praticar as obras de Deus. E Jesus lhes respondeu que precisavam crer naquele que ele enviou. Na tradição judaica antiga, acreditava-se que o Messias, quando viesse, traria de novo o maná do céu, como no tempo da peregrinação pelo deserto. Acreditava-se que, como esperavam que o Messias seria um novo profeta como Moisés, e Moisés lhes dera o maná, o Messias o faria também. Jesus multiplicara pães, e isso os fizera pensar nele como o profeta, aquele que viria substituir Moisés. Tendo a multidão pedido que Jesus lhe desse esse maná para sempre, Jesus responde: Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Com essas explicações sobre o início do discurso do pão da vida, podemos escutar a passagem do Evangelho para este final de semana. Ela está em João, capítulo 6, versículos 41 a 51, e diz assim: Murmuravam então os judeus porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E perguntavam: Porventura não é ele Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu-lhes Jesus: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai, que me enviou, não o atrair. E eu hei de ressuscitá-lo no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Assim, todo aquele que ouviu o Pai e foi por ele instruído, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, pois só aquele que vem de Deus, esse é que viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais, no deserto, comeram o maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Jesus está usando a imagem do maná para revelar 2 mistérios. O mistério de sua divindade, de sua origem celestial, como o pão da vida que veio em pessoa, e também o mistério do sacramento da Eucaristia, o mistério de sua presença real no pão e no vinho, na sua Santa Ceia. Observemos assim que o discurso do pão da vida de Jesus tem 2 partes. A primeira começa em João 6:35 e segue até João 6:47. Nela, Jesus usa o maná do céu como uma metáfora para a sua própria divindade, como uma espécie de sinal do fato de que, assim como o maná era de origem celestial, ele também tem origem celestial. Em outras palavras,
ele se encarnou. Ele é o Deus que se fez homem. A ênfase na palavra fé ou no verbo acreditar, que foram empregados por Jesus nesta parte do discurso, mostra que ele quer que os ouvintes acreditem que ele desceu do céu. Porque isso é muito importante para depois entenderem o mistério da sua presença na Eucaristia. Primeiro, é preciso entender que ele é Deus, totalmente humano, mas também totalmente divino. É aí que o Evangelho para este final de semana começa, com a resposta dos judeus à primeira metade do discurso. Como ele pode dizer que é o pão que desceu do céu, quando sabemos que é Jesus, o filho de José, cujos pais conhecemos? Portanto, vejam que entenderam bem que quando Jesus diz ser o pão que desceu do céu, ele está fazendo uma reivindicação divina da sua origem celeste. E esta é uma pedra de tropeço para os ouvintes de Jesus, contra a qual estão lutando. Não estão acreditando na divindade do Senhor. Pensemos um pouco. Ninguém pode dizer que desceu do céu. Todo ser humano é criado por Deus direta e imediatamente no útero da mãe, no momento da concepção, quando Deus infunde uma alma em o corpo e faz uma pessoa humana, composta de corpo e alma. Mas não é o mesmo para Cristo. Podemos dizer que Cristo desceu do céu porque, ao contrário de qualquer outro ser humano criado por Deus no ventre da mãe, ele, uma das pessoas divinas, assume uma natureza humana no milagre da encarnação, quando o anjo faz a anunciação a Maria. É isso que significa descer do céu. Ele é uma pessoa divina pré-existente. É Deus antes de se tornar homem. Portanto, quando Cristo diz "Eu sou o pão que desceu do céu", está implicitamente reivindicando a sua divindade. Jesus fala que estão murmurando. No livro do Êxodo, capítulo 16, uma vez que os israelitas saíram do Egito para o deserto, murmuraram contra Deus e contra Moisés, reclamando que estavam morrendo de fome, que no Egito tinham comida. Para que estavam lá? Por que Deus os levara para lá? Por que Moisés os conduzira para lá? Jesus deliberadamente alude aos israelitas do tempo do Êxodo que se recusaram a acreditar que Deus viera para salvá-los. Agora, são os judeus com quem ele está falando que murmuram contra a sua afirmação de ter descido do céu e de ser o verdadeiro maná. Jesus explica a eles: ninguém pode vir a mim a menos que o Pai que me enviou o traga a mim. Isso significa que, para acreditar nele, é necessário que Deus derrame primeiro a sua graça. A fé ativa em acreditar que Jesus é Deus é um presente de Deus. Jesus está apontando a primazia da graça. Em segundo lugar, ele também está mostrando que o próprio Antigo Testamento já antecipara o fato de que o Messias seria mais do que um mero homem. Porque Isaías, no capítulo 55, versículo 2, predissera: todos serão ensinados por Deus. Isaías foi o grande profeta da era do Messias, da era da salvação. Jesus questiona por que estão se opondo à afirmação de sua divindade, quando o próprio Antigo Testamento diz que todos serão ensinados pelo próprio Deus. É isso que ele está fazendo, está ensinando. É Deus que desceu do céu para ensinar. E Jesus destaca ainda que ninguém jamais viu a Deus, exceto aquele que veio de Deus. Ele viu o Pai. Não apenas desceu do céu, mas via a face do Pai, que o Antigo Testamento deixava claro ser algo que nenhum homem poderia ter: ver Deus e viver. Todas essas afirmações que Jesus está fazendo sobre si mesmo são extraordinárias, e sempre no contexto da imagem do maná. Ele é o pão da vida que desceu do céu. Daí ele arrematar dizendo: em verdade vos digo que aquele que crê tem a vida eterna.
Em outras palavras, o objetivo de toda essa primeira sessão do discurso do Pão da Vida é levar os ouvintes à fé na divindade em Jesus. É levar os ouvintes à fé na divindade de Jesus. Porque é necessário acreditar em Cristo para começar a compreender o mistério da Eucaristia. É um pouco adiante, no versículo 48, que, embora reiterando a sua identidade como o maná do céu, como o verdadeiro pão da vida, Jesus passa da ênfase no acreditar para uma ênfase em comer, ou seja, na comida e na bebida que vai oferecer na Eucaristia. Nesse momento, ele está conduzindo ao fato de que, por ser o pão do céu, os seus ouvintes não apenas terão que acreditar na sua origem divina, mas também crer que terão de consumi-lo. Que preparação eles poderiam ter no Antigo Testamento para esse tipo de comida? Jesus explicitamente volta ao maná dizendo: seus pais comeram o maná no deserto, mas morreram. Eu sou o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. E o pão que eu vou dar, ou seja, o novo maná, é a minha carne. Deus providenciara não só o maná para os israelitas no tempo da peregrinação no deserto, mas também as codornizes, a carne, e ambos vêm do céu. Em geral não se fala muito nas codornizes, mas elas faziam parte da provisão diária que Deus providenciava. Fazendo a conexão entre o Antigo e o Novo Testamento, vemos que, quando Cristo institui o sacramento da Eucaristia, ele usa a linguagem da carne e do pão para revelar o mistério daquilo que está fazendo, do que dará como verdadeiro Messias a todos os que crerem nele. Um pão que não é só pão, mas também carne, pão e carne do céu, a carne de Cristo, sob a aparência do pão. Esse será o objeto da última parte do discurso do Pão da Vida, sobre o qual a Igreja vai nos propor meditar nas missas do próximo final de semana, que é o 20º do tempo comum. Ainda neste final de semana, o 19º, em consonância com o Evangelho, a primeira leitura nos fala do profeta Elias e de uma situação que ele viveu e está descrita no primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículos 4 a 8. O profeta é perseguido pela rainha Jezabel, conhecida como a mais perversa entre as poucas rainhas israelitas antigas. Elias foge para se esconder, fazendo uma jornada de um dia deserto adentro, e deseja a morte, rezando a Deus: basta, Senhor, tirai-me a vida, porque não sou melhor do que meus pais. Depois de orar, ele se deitou e dormiu sob uma árvore. E um anjo do céu o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ele viu um pão assado em pedras quentes e uma jarra de água. Comeu, bebeu e se deitou novamente. O anjo do Senhor voltou uma segunda vez, tocou-o e disse: levanta-te e come, senão a viagem será muito longa para ti. Ele o fez, e foi com a força daquela comida que permaneceu 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, que é o mesmo Monte Sinai. No contexto do Antigo Testamento, os eventos do êxodo do Egito já haviam prefigurado esse acontecimento com Elias. Ali, no deserto, ele é alimentado por um alimento milagroso do céu dado pelo anjo, como o povo fora alimentado pelo maná na época de Moisés. No Êxodo, o alimento é o maná. Com Elias é o pão dos anjos, dado para fortalecê-lo, a fim de que a jornada não fosse muito difícil para ele. Tanto o maná de Moisés como o pão dos anjos de Elias prefiguram a Eucaristia, para a qual Jesus está apontando no discurso do Pão da Vida. O alimento que ele dará, ele mesmo, para a peregrinação da humanidade até a vida eterna, até a pátria prometida. No Antigo Testamento, Deus libertará, salvará Elias de maneira semelhante àquela que utilizara anteriormente para libertar e salvar o povo do Egito e o alimentar no caminho. Ambas as situações apontam para um cumprimento, que virá por meio do dom do pão celeste que é o próprio Cristo, vindo para salvar, e também pelo dom da Eucaristia da nova aliança.
que Ele vai instituir. Preparemos nossos corações para ouvir, no próximo final de semana, o restante do discurso do Pão da Vida, em que Jesus fala abertamente que a Eucaristia é verdadeiramente seu corpo e verdadeiramente o seu sangue, e que é preciso alimentar-se dela para viver para sempre. Que essa graça da bênção de sobre a sua vida, sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.